Quem pode dar uma ajuda, o CCD, ao Inter é o Grêmio. Quem? O Grêmio. Porque o Grêmio joga com o Bahia domingo e fala-se que o Bahia não vai poupar. Que o Bahia vai trazer a sua força máxima. Ontem o Bahia passou na Copa do Brasil. E poupou jogadores, né? Isso. Então, se o Grêmio, a ajuda que eu estou dizendo, eu estou falando coisa profissional, é o Grêmio fazendo uma boa partida, obrigando o Bahia a se desgastar. Porque se o Grêmio for o mesmo que foi o Grêmio do CSA, o Bahia não vai se desgastar, vai chegar inteiro no Beira-Rio. Então, esse jogo aí, o Grêmio também pode ajudar o Internacional. Sabe que o Grêmio tem uma partida domingo que, depois do que aconteceu no final de semana, nesse enfrentamento com o CSA, o Grêmio tem um jogo que é aquela partida, Guerrinho, que tu simplesmente vai escrever se tu vai melhorar um pouco e deixar o torcedor dormir tranquilo durante a parada do Mundial de Clubes, ou se tu vai efetivamente colocar na cabeça que hoje todo mundo tem, de que o Grêmio vai ter muito trabalho para não cair. E o Bahia é melhor que o Grêmio, sim, todo mundo concorda, né? Nem pelo Campeonato Brasileiro, que o Bahia não sabe, mas o Bahia tem um trabalho há mais tempo e tal, é melhor que o Grêmio. Se o Bahia vier aqui ganhar do Grêmio, olha, vai dar uma sensação. Apesar de eu achar que agora o Grêmio teve um episódio que vai melhorar o time do Grêmio, que é o Bright White jogando numa posição melhor e vai melhorar o time do Grêmio. Você acha que o Grêmio não resgata o Cristaldo para esse jogo? Não. O Grêmio vai botar o Arezzo e o Bright White, e que foi um espaço de... Ficou muito pouco ainda, jogaram muito pouco, mas eles vão jogar, e se o Grêmio não for bem, aí... César, mas eu discordo de ti, sabia? Desculpa, Léo. Vai lá. O Grêmio ele sofre contra o São Raimundo. Tu diz que vai ser uma resposta. O Grêmio sofre contra o São Raimundo, no próximo jogo é o Juventude. Aí o Grêmio dá uma resposta natural em casa, porque senão ia ser uma crise federal. É a resposta moral. Depois o Grêmio sofre contra o Atlético, e aí tem a final do Campeonato Gaúcho. E aí é 1-1, e inclusive tu disse, o Grêmio melhorou em comparação a ele mesmo, deu uma resposta. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa agora. O Grêmio é eliminado contra o CSA, e eu tenho certeza que o Grêmio vai fazer um jogo de muita resposta contra o Bahia. E muita gente vai achar que está melhorando. Mas é que se tu disser isso, e isso de fato for verdade, naquele momento a gente não conhecia muito o trabalho, tá? Se for verdade, eu vou começar a achar que a culpa está única e tão somente num fator anímico. E se for isso, aí tem que entrar dentro do vestiário, chamar todo mundo e dizer, cara, vocês estão de brincadeira comigo. Eu não sei se é, César, mas eu vou te lembrar o seguinte: o Inter vinha mal, levou goleada, levou 6 gols do Corinthians, dos quais valeram 4, mas levou 6, tá? E tomou 3 do Nacional e 3 do outro Nacional, 4 do Botafogo, e daqui a pouco veio o jogo do ano. O que mudou em relação aos 4-0 que ele tinha do Botafogo? O jogo do ano. Quer dizer, a atitude do time para jogar futebol. Então, o Inter, com atitude, ele se tornou um time competitivo e vitorioso. Aí veio jogar contra o Mirassol aqui, tá? Claro que tinha um pouco de cansaço e tal, mas daqui a pouco já rebolou também e já não ganhou. Eu prefiro não... Mas o Grêmio tem capacidade técnica. É isso. Sem reforço, porque se eu acreditar... Gente, é uma questão apenas de análise lógica. Se eu acreditar, e isso serve pro Inter também, tá? Não é só pro Grêmio em relação a esse exemplo que o Pedro deu. Se eu acreditar que algum fator de motivação, ou porque pagou um vale, ou porque tomou muito gol, vai mudar o comportamento de gente que ganha 18 milhões por mês, se gasta em futebol no Grêmio e no Inter. Não, quem disse isso foi o Roger. Não, eu sei. E foi o vice-presidente de futebol. Eu concordo. Vamos jogar o jogo do ano e o time mudou a atitude. Eu concordo. O Vitão, depois do jogo, esse último jogo, diz assim, eu não entendo muito esse grupo, porque precisa que tomar uma pancada antes, tomar uma pancada para depois reagir. Aí tu diz o seguinte, vem cá, gente, o que nós estamos falando aqui? O que nós estamos falando aqui? Não, eu só quero... Mas tu concorda comigo que eu não tô falando de coincidência aqui. Tu não tá eu falando até esqueci de outro exemplo. O Grêmio tomou 4-1 do Mirassol, né? O Quinteiros foi demitido. Ganhou o jogo. E depois, no outro jogo, teve um Grenal que poderia ter vencido. Deixa eu te oferecer um outro exemplo também, dentro desse debate aqui, que não é nem para um lado nem para o outro, mas quando o Grêmio foi jogar com o Godoy Cruz,
Era um jogo importante, era decisão, era mata-mata, era em casa, se ganhasse estava classificado na Sul-Americana, né? O Grêmio vai e não deu resposta. É que o Grêmio só dá a resposta depois do fracasso. Mas esse é o grande ponto. O Grêmio não dá a resposta quando ele precisa corresponder. O Grêmio tinha empatado com o Grau, o Rodrigo Grau lá. Eu concordo contigo, só que o Grêmio ele vai ao extremo e isso não é opinião. Eu tô trazendo aqui o que aconteceu. Foi assim contra o São Raimundo. Então eu tenho a solução. É uma piada, eu vou te contar uma piada, tá? Eu vou te contar uma piada, entenda, é uma piada. E eu tenho a solução. Faz um jogo treino um dia antes e perde. Não é isso, Vini. Não, mas é que peraí, tu não quer comparar uma eliminação contra o CSA com um jogo treino. Ô, César, mas é que então eu cheguei à conclusão, o Grêmio não tem problema nenhum. Não, o Grêmio tem problema. Vontade. A questão é que César, a única coisa que eu tô te dizendo é que tu tava pontuando que é um jogo pra saber se o Grêmio vai dar uma resposta ou não contra o Bahia. Não, ok? Eu não usei resposta contra o Bahia. Vai melhorar, então? É que eu tô numa fase, Vini, tem que entender a minha dificuldade. Empatia. Não vou ser empático com o César. Olha a minha dificuldade. Eu cansei. Eu não tô ganhando nem para o ímpar, Vini. Eu tô na zona de rebaixamento. Meu time até do sub-20 tá na zona de rebaixamento. Entendeu? Futebol feminino eu não ganho também. Então, agora do NB4, ganhou NB3. Quanto é que foi? Mas compensação da KTO, tu tá te enchendo de grana. Claro que não, Pedro. Claro que tá, rapaz. Claro que não. Já não bota o jogo do Grêmio, sabe que vai dar zebra, vai nos outros, os caras confirmam. Eu e o Guerrinha. Me empresta uns 5 pila aí. Eu te empresto, Pedro. Pra jogar no... Tu não tem R$2 aí. Primeiro foi o Grêmio, agora ontem Fortaleza me deu a pá de cal. Pedro, vai ser assim, a minha rodada do campeonato, Pedro, acertei todos os jogos na terça-feira, só errei um. Do Grêmio. Jogo do Grêmio. Mas não se joga no próprio time. Posso decidir que eu vou jogar? Mas aí tu tá perdendo, eu tô falando pra ti. O nome do negócio é a minha conta na KTO. Jogo, quer que jogue na minha conta na KTO. Eu tô te dando a dica. Eu jogo na minha conta. A minha opinião, quem dá sou eu. Tu viu, Diogo? Por isso que eu não sou empático com ele. Entendeu? Ele não recebe empatia, ele não aceita. Exatamente. Quem é que vai falar agora? O César. Quem vai falar? O César. Então, perdi o Grêmio. Aí vinha conversando com o Guerrinha, mesma coisa. E ontem tu perdeu o Fortaleza. Perdi o Fortaleza. E hoje eu já sei onde eu vou perder também. No Inter. Porque eu joguei numa vitória marota do time local. Aliás, sobre time da casa, sobre esse time do Maracanã. Mas o local vai ser o Inter. Sobre esse jogo, o Inter vai jogar com titulares. E o que me disseram é que jogam Fernando, Thiago Maia e Gustavo Prado. Sou contra, sou totalmente contra. E saiu o Bruno Henrique. E a ideia do Inter, porque a minha leitura é de que vai jogar com os titulares, porque o Inter jogou final de semana passado com os titulares. Se não jogar com os titulares agora, vai jogar só na quarta que vem. E aí são 10 dias. Eu sou completamente contra. Vai com força total, garante o resultado. Vamos lá, se tudo der certo. Treina, né? Treina. Depois segundo garantiu o resultado do primeiro tempo. No intervalo já tira Fernando, Alan Patrick, já começa a cuidar de quem tá mais desgastado. Mas, Vini, o Inter se obriga hoje a fazer essa minutagem aí que o Léo tá trazendo, porque diferentemente do Flamengo, com a qualidade do seu elenco, o Flamengo ontem poupou jogadores, ganhou de 4-2, estava 3-0 com 20 minutos, ganhou do Botafogo da Paraíba, já tinha ganho lá. E 2-0 com 7 minutos. Com 7 resolveu? E 3-0 com 20. Qual é a diferença entre as trotas do Flamengo e Inter nessa cena? O Flamengo tem mais elenco, o Flamengo tem mais dinheiro, e o Flamengo no fim de semana pega o Palmeiras, contra quem ele disputa diretamente o título na temporada, no Campeonato Brasileiro. O Internacional, se não pusesse titulares essenciais hoje, não teria posto também no fim de semana anterior, e ao invés de arriscar os seus jogadores porque estavam cansados, arriscaria por falta de competitividade / ritmo. Então joga hoje e não joga domingo. Mas a gente está reclamando tanto do calendário. Vini, e se jogar domingo, além do jogo, que é um jogo de Série A do Brasileirão, embora o esporte não tenha ganho de ninguém, é um ambiente mais difícil de jogar. Eles estão super mobilizados para tentar reverter uma situação de dificuldade. Com técnico novo. E aí tem mais a viagem ainda. Mas o mesmo exemplo que o Maurício deu, eu uso para defender, porque eu acho que o Inter não tem que usar. O Flamengo tem um grande elenco. Se o Inter, por alguma coisa, com o Fernando, com o Alan Patrick, com o Vitão. Isso faz parte do futebol, mas a gente tem que agora, o Inter tem na mão de quem ele vai expor ou não para esse risco. Isso acontece no treino. Mas, César, eu sei que acontece no treino, mas a gente não pode colocar... Caiu o teu... Não, acho que o César falou. A gente não pode colocar em risco
um time do Inter que ele tem um teto, ele tem um limite num jogo contra o Maracanã. Eu acho errado. Mas é que, Vini, porque, vamos lá, no Gauchão contra o São Luís, num lance bobo, pode acontecer. o Inter perdeu o Alan Patrick e aquilo lá colocou em risco a o Inter precisava vencer aquele jogo. Tudo bem, mas dava pra vencer sem ele. O Anthony teria se machucado, por exemplo, num treino. Se vaca voasse, leite era chuva. Mas assim, é que tão complicado quanto jogar muito é não jogar, é jogar de menos. Porque tu vai pegar um adversário no final de semana que vai ter jogado, na quarta-feira que vai ter jogado, no domingo o Bahia vai jogar com os titulares porque ele preservou contra o Paysandu ontem, e ele vai estar com alto ritmo e descansado, porque ele vai estar em Porto Alegre já, vai ser um jogo local para ele, um jogo de domingo e de quarta, e tu vai tá vindo com um time que não joga há 10 dias. Sabe o que acontece, Léo? Se o Inter... Eu vi no Bola a tua tese. Se o Inter... Discordei dela dirigindo. Se o Inter ganha do Maracanã, se o Inter ganha do Sport... Se leite, como é que é? Se vaca voasse, leite era chuva. Tu já falou uns 3 C. Não, mas vamos lá. Se vaca voasse... Se o Inter passa pelo Maracanã, se o Inter ganha do Sport e perde pro Bahia, de nada adiantou esse planejamento. Porque o jogo mais importante é pela Libertadores da América. Esse é o jogo que vai ditar... Se perde pro Bahia, tá fora da Libertadores e nada adiantou, é verdade. Tu lembra que Inter e Maracanã... Desculpa, Maurício. Não, vai embora. Tu lembra que Inter e Maracanã, o Alan Patrick tava fora. E o Inter ganha o jogo depois que ele entra. Não, é que tem um detalhe. Eu vou usar um exemplo que você vai lembrar também. Ele é extremo, ele é de 15 anos atrás. O Internacional, depois de ser campeão da Libertadores em 2010, o Brasileirão se desenvolvia todo ele, a segunda metade dele, no segundo semestre. E o Inter tinha um Mundial no final do ano. E a decisão estratégica da direção de futebol e do Celso Roth é que o Internacional muito mais pouparia titulares do que com eles jogaria ao longo do Brasileiro. E fez isso. E ficou numa posição intermediária do Brasileirão, chega no Mundial sem time. Ele já tinha doado o Tyson. Tyson foi uma doação que o Inter fez depois do título da Libertadores. E ao doar o Tyson, não encontrou aquela figura que era o Tyson. Tentou com o Rafael Sobis, tentou com o Juliano. O retorno está oscilando aqui. E o que aconteceu na sequência? Mazembaço. Eu estou indo para o extremo, claro, mas essa de poupar com tanto medo de perder o jogador, daqui a pouco o seu objetivo final também é comprometido porque os caras estão sem jogo, estão sem ritmo. É isso que me parece, guardando a proporção para o Bahia de quarta-feira.